Olá, está no ar o Câmara em Pauta, o programa que traz as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. A sessão plenária da quarta-feira aprovou 2 projetos de lei do Executivo e 4 projetos de lei de autoria dos vereadores. O primeiro projeto de lei, colocado em pauta em primeira votação, tratava da regularização das edificações. São propostas do Executivo em dar anistia a edificações irregulares concluídas até 31 de julho de 2014. De acordo com o texto, além da anistia automática, o projeto de lei prevê a outorga onerosa, que promove regularização a quem excedeu a metragem quadrada na ocupação do solo. Por se tratar de projeto de lei vinculado ao Plano Diretor Estratégico e Lei do Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, de acordo com o regimento interno, são necessários 3/5 dos vereadores da Casa, quórum considerado especial com o mínimo de 33 vereadores, para a aprovação. O projeto obteve 46 votos favoráveis e 2 abstenções da bancada do PSOL. E agora segue para a segunda votação. A anistia vai ser automática para quem tem uma edificação de 150 metros quadrados. A gente acha que esse valor é muito pequeno. Então, o que a gente quer é dialogar com o governo, de aumentar essa metragem, mas também para fazer uma diferenciação dos bairros de classe média, das unidades, das casas. Com a da periferia, a gente também quer falar do valor venal. Votamos a favor, mas em segunda votação nós vamos apresentar um substitutivo, tem positivo que ele vai possibilitar pessoas que tenham imóveis até 150 metros, e muitos deles concentrados na periferia, possa ter sua anistia e também ter seu imóvel regularizado. Quem compra CEPAC são pessoas também que têm um poder aquisitivo maior. Então, todos esses pontos nós vamos corrigir, apresentar no substitutivo para que melhore o projeto. A última anistia foi em 2003, então nós temos aí um longo período onde existia essa possibilidade, o interesse da sociedade em ver seus imóveis regularizados. Vários vereadores, votando mesmo favorável aos projetos, fizeram algumas sugestões, falando aqui no parlamento, da importância da gente aprimorar esse projeto. Apresentando o IPTU, eles vão ser regularizados automaticamente, desde que, logicamente, ele esteja na área conforme. Ele não vai ser regularizado se ele estiver em área pública, se ele estiver em área de mananciais. Então, isso são coisas importantes do projeto. O outro projeto de lei do Executivo, colocado em discussão em primeira votação no plenário, estabelece a desestatização dos bens municipais. O projeto foi aprovado por 39 votos favoráveis e 8 contrários da bancada do PT e do PSOL. Também segue para a segunda rodada de votação. Ele não explica o interesse público em vender esses terrenos, as razões para a venda, não está claro o cálculo de valores e por isso a gente já é o primeiro problema para a gente considerar que o projeto não possa ser votado. Vai vender bem público para fazer caixa é um contrassenso e essa foi a razão principal do nosso voto contrário. Evidente que vamos aguardar o substitutivo do governo, a gente considera que para cada terreno deveria ser um projeto separado, para a gente poder aprofundar, que a venda do terreno esteja casada com alguma realização da prefeitura. Se a gente conseguir avançar nesse sentido, que eu acho muito difícil pela postura do governo, é evidente que a gente vai avaliar melhor. Porque são áreas públicas, que muitas delas já estavam ocupadas e que o município viu a necessidade de fazer a alienação. Então, são 6 imóveis, arrecadação de 30 milhões de reais. Esse valor arrecadado vai para o Fundo Municipal de Desestatização, para aplicação prioritariamente nas áreas de saúde, educação, habitação, assistência social e segurança pública. Entre a primeira e a segunda votação, tem um espaço onde a gente pode, o governo é sensível a receber essas contribuições. O governo nunca fecha a questão, até porque aqui é um parlamento independente, mas harmônico. Então aqui é importante também essa participação do parlamento, do vereador. 4 projetos de autoria dos vereadores da Casa, em segunda votação, foram aprovados e agora seguem para a sanção do prefeito Bruno Covas.
O vereador Eduardo Suplicy comemorou o projeto de lei em coautoria com outros 9 vereadores que regulamenta a rede hídrica da cidade nos mais diversos segmentos. Evitar as inundações, as enchentes, o tratamento melhor dos rios, a questão do saneamento básico, da limpeza para que os esgotos não estejam sujando os rios e os lugares onde há necessidade de águas limpas, a necessidade de se ter água potável nos mais diversos lugares da cidade e assim por diante. Tenho a convicção de que o projeto será sancionado pelo prefeito em breve. Uma sessão plenária bastante movimentada, os projetos dos vereadores aprovados em segunda votação, que vão para a sanção do prefeito, e os 2 projetos do executivo em primeira, que podem sofrer ainda modificações, né? Mas são importantes para regularizar essas questões da cidade, não é, Mário? Sem dúvida. Eu, quando trabalhava ainda como repórter aéreo, durante 5 anos eu sobrevoava a cidade de São Paulo. E o interessante é que quando escurecia, eu notava uma luzinha ali que não tinha no dia seguinte, no dia anterior. No outro dia, a mesma coisa, algumas luzes apareciam onde não existiam anteriormente. O que é isso? Loteamentos irregulares, o que acontece muito na cidade de São Paulo. Por que esse projeto é importante em relação ao plano diretor e ao uso de ocupação do solo? Porque o plano diretor e uso de ocupação do solo, ele tenta readequar todas essas habitações que muitas vezes são construídas em loteamentos clandestinos. Então não tem aquela condição de ter, por exemplo, a calçada do vizinho, ela é normal, mas a tua calçada você já avançou. Então é um monte de coisa que tem que ser feita. E é importante a Câmara Municipal tratar desse assunto. Agora, fundamental o que aconteceu, aprovado em primeira, quórum qualificado, como você disse, 33 votos. É que nem reforma da Previdência, precisa de 308. Então são 3/5 do parlamento. Então aprovado em primeira. Em segunda, deve ter as sugestões dos vereadores para aprimorar o projeto. De qualquer forma, é uma tentativa de se arrumar tudo isso e se ajeitar e, principalmente, tirar das áreas de mananciais, que é proibido construção, mas tem, lamentavelmente tem. Vamos aguardar. Sem dúvida. E a Comissão de Finanças e Orçamento recebeu o secretário de Fazenda de São Paulo, Felipe Duchateau, para falar sobre o projeto de lei do Executivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias enviado à Câmara. Vereadores e munícipes discutiram o texto com o secretário. Na audiência pública, o secretário explicou as linhas gerais da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias da Prefeitura para 2020. A receita prevista do município é de 65 bilhões e 700 milhões de reais. O documento traz metas fiscais e dá orientações para elaborar a LOA, Lei Orçamentária Anual, que será apresentada no segundo semestre. Este projeto da LDO tem 2 anexos a mais que o anterior, com detalhamento e quantificação dos riscos às contas públicas e também relação de todas as renúncias fiscais, cujos impactos já estão previstos na Receita. A gente apresenta nesse projeto de lei o detalhamento dessas renúncias de receita e desses possíveis valores que estão sujeitos, que sujeitam a Prefeitura aos riscos fiscais no ano 2020. Isso dá mais transparência, isso mostra para a sociedade como os recursos são aplicados e como que a Prefeitura faz a gestão dos seus riscos e das suas receitas para a execução das políticas públicas do município. Organizações civis participaram da audiência pública trazendo perguntas ao secretário, como, por exemplo, sobre o aumento do valor do IPTU. Não é possível você ter aumento ano após ano de 10% a 15% na cobrança do seu IPTU. Daqui a uns anos a gente vai ter pago várias casas para a prefeitura. Então, assim, o imóvel é nosso? O imóvel é da prefeitura? Porque tem gente saindo do imóvel porque não consegue pagar. O texto voltará a ser discutido em audiência pública até a versão final que vai para votação em plenário. Ficaram muitas dúvidas ainda. Por exemplo, eu questionei o secretário qual era o cronograma de pagamento para a gente zerar a dívida com os precatórios. Ele ficou de enviar porque não tinha essa resposta aqui para nos apresentar. Outro problema que a gente identificou é a falta de informação para combate de enchentes na cidade de São Paulo. Outra coisa muito séria que eu mencionei, que também ficou incompleta, é o dinheiro que existe em caixa e não é gasto por algum motivo. Existe, em fevereiro de 2019, tinha cerca de 11 bi em caixa. Por que não se gasta esse dinheiro? O que acontece com a cidade com tantos problemas? Então haverá uma segunda audiência pública que a gente poderá voltar aos temas. Estamos agora com a assessoria técnica da comissão
também do meu gabinete, também do gabinete dos outros vereadores, pegando as contribuições de todos após a primeira análise da lei que foi enviada à Câmara, para que a gente possa expor no relatório aqui da Casa e da Comissão uma melhor forma desse estudo que a gente fez em cima do trabalho do Executivo com as nossas propostas aqui da Câmara. Bem, são mais de 65 bilhões, parece muito, mas quando se trata de São Paulo, a gente sabe que realmente é um orçamento limitado, né? E por isso que precisa saber direitinho onde que vai aplicar isso, de que forma, e essas audiências públicas são fundamentais, né? E no primeiro semestre é fundamental toda essa discussão. Por quê? Porque é a lei de diretrizes orçamentárias. O que são as diretrizes? São o que você vai utilizar de forma prioritária. Então, agora é hora de discutir o que tem para a saúde é suficiente, o que tem para habitação é suficiente, o que tem para combate a enchentes, como disse o vereador, ele já está dizendo que não é suficiente. Será que será? Então, isso que é muito importante, é você tratar tudo isso com a participação da população, com as emendas dos vereadores, para que a gente possa ter no segundo semestre o orçamento, aí sim, a peça orçamentária que virá para cá para ser aprovada. Então, tudo isso é muito legal e é importante você que está nos assistindo participar das audiências públicas. Você, por exemplo, trabalha num grupo cultural, você quer mais verba para a cultura, vem aqui reivindicar, é hora de conversar com os vereadores. Os vereadores estão representando você nesse momento, então é hora de vir para cá e participar. É a partir dessa conversa que são feitos os ajustes, Sem dúvida, sem dúvida. E no próximo bloco, a CPI da sonegação tributária avança e promove um acordo importante para a cidade. E a Comissão de Relações Internacionais busca parcerias que contribuam com o desenvolvimento econômico do município. Não saia daí, o Câmara em Pauta volta já.